no ar o Conversa de Redação de hoje, com a participação dos comentaristas Eduardo Costa, Júnior Moreira, Luiz Flávio Sapori e Rita Mundim. E você? Rita, Eduardo e ouvintes da Itatiaia, a notícia é muito boa, não há dúvida, para todos os nossos profissionais de educação. Agora, hoje e amanhã, somos os professores universitários que poderemos vacinar. Certamente, esse ritmo, né, de crescimento, né, no espectro dos vacinados na área de ensino abre a possibilidade do ensino presencial retomar aos poucos em Belo Horizonte, mesmo na região metropolitana. Certamente a prefeitura, os técnicos estão tomando todos os cuidados. Vai retomando seu curso. Júnior, hoje a gente ouviu aqui no Jornal da Itatiaia o Carlos Starling, né, o médico que faz parte do comitê aqui de Belo Horizonte, e ele chamou a atenção para essa importância da vacinação e também pontuou a questão da velocidade da vacinação. Como é que você está vendo esse cenário aqui na capital? Ô, Alessandro, bom dia para todo mundo, para quem está chegando agora no Jornal da Itatiaia. Nesse caso, as duas notícias, né, tanto a ampliação da vacinação para o público geral e a autorização das aulas presenciais para as crianças de 6 a 8 anos, é só comemorar, né? São duas notícias espetaculares. A vacinação é o que a gente espera, né? Que ela ande ainda mais rápido do que está acontecendo hoje, mas já para se comemorar que os nossos idosos e também as pessoas com comorbidade já estão vacinados, agora os nossos professores, para a gente ver essa retomada das aulas. Acho que a retomada de crianças de 6 a 8 anos ainda um pouco cautelosa demais. Eu já queria ver um passo maior da Prefeitura de Belo Horizonte no sentido dessa volta às aulas, mas entendo a cautela também. Eu acho que é melhor ter cautela do que ir de forma assoberbada, mas de qualquer forma, o único senão que eu posso colocar nessa história, eu acho que estão indo um pouco devagar a volta às aulas das crianças aqui em Belo Horizonte, mas são duas notícias espetaculares para a gente. E o ouvinte também comemora e pontua algumas situações. O Pedro Clésio, de Moema, no interior de Minas, Eduardo, diz que deveria vacinar todos os professores primeiro para voltar às aulas urgente. Ele é comerciante, tem 59 anos. Como é que você está acompanhando essa nova etapa de vacinação aqui em BH, Eduardo? Alessandro, bom dia para todo mundo. Ele disse que devia vacinar primeiro os professores para depois 59 anos? Deveria vacinar todos os professores primeiro para voltar às aulas urgentes. Ele diz que é comerciante, tem 59 anos. Sim. Mas no caso da capital, isso se completa hoje, então está resolvido. Uhum. E eu imagino que muitas cidades do estado. Na entrevista que fizemos ontem com o secretário Jackson, boas notícias, né? Essa questão dos 59 anos, que as pessoas têm essa idade, merecem, né, entrar nessa fila.
o ritmo de vacinação, que em Belo Horizonte já atinge 900 mil pessoas com a primeira dose, das quais 400 mil já tomaram a segunda dose, tudo indicando que ainda em junho chegaremos à metade da população de Belo Horizonte com mais de 18 anos vacinada, pelo menos com a primeira dose, o que é animador pra caramba. E eu fiquei com uma tristeza, porque eu acho que a ideia do Matheus da Brasel de funcionar os bares e restaurantes de 11 às 3, contemplando os restaurantes, e de 6 às 10 da noite, seria um lenitivo para o pessoal dos bares, mas o comitê ainda desta feita não topou. Agora, em relação à questão da educação, eu acho que vale repetir o que disse ontem à noite, querida Itatiaia, é que até aqui o comitê vinha seguindo a métrica do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e que estabelece que só pode ter aula presencial para criança quando a cidade tiver, durante 4 dias, no máximo 50 casos dia de Covid. Ora, a avaliação do secretário do comitê de pediatras é que isso só vai acontecer quando tiver 80% da população vacinada. Então, as aulas só seriam retomadas no ano que vem. Aí o comitê mudou para 6 critérios, dentre eles a vacinação, e dentro disso criou essa bolha, né? Qual é a ideia? É permitir que até 6 crianças por sala, das idades 6, 7, 8 anos, voltem à escola, não mais que 3 horas por dia, 2 vezes por semana só. E eu entendi. É que esse é um período de alfabetização das crianças, Alessandra. E cada um tem seu ritmo. Aqueles que tiverem mais dificuldades serão os chamados para estar na sala de aula. Acho que é justo, acho que é humano e diminui a distância dos meninos que têm mais dificuldade para os outros. O Eduardo citou a vacinação na escola, citou também uma questão do comércio, e é para aí que a gente vai, porque hoje a gente trouxe no Jornal da Itatiaia uma matéria com lojistas desabafando sobre a movimentação fraca nas lojas da capital após cerca de 2 meses de reabertura. A gente vai reouvir aqui, então, um pequeno relato da comerciante Elaine de Oliveira. As lojas fecharam, né? Eu tinha muita loja sublocada, onde os proprietários, né, os locatários, eles não tiveram condições de prosseguir pagando os imóveis, e com isso eu fui perdendo os meus estabelecimentos. Não foi fácil, com isso eu adquiri dívidas, né, dívidas altíssimas. A verdade é que eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, igual você está me vendo aqui, porque se eu fosse olhar aos olhos nus do homem, eu não estaria aqui mais. Eu espero que a partir de agora as autoridades, né, fizessem alguma coisa por nós comerciantes, porque não está fácil. O centro de Belo Horizonte hoje é um deserto em vista do que era, né, antigamente. Nós não temos mais aquele público, a gente não tem mais aquele trânsito, né, de pessoas, aquele vai e vem de pessoas, mudou muito. Esse, portanto, relato de uma comerciante aqui da capital, a Elaine de Oliveira. Rita, esse também é um retrato da economia, mesmo com o retorno das atividades, ainda está andando devagar, ou seja, os comerciantes vão recuperar aos poucos o movimento que tinha antes da pandemia? Pois é, Alessandra, aí a gente tem que olhar uma mudança de hábitos também. Houve uma migração muito grande das atividades físicas para as plataformas digitais, com um crescimento enorme da área de logística, né? De logística de transporte de qualquer coisa, porque com o medo do vírus e o lockdown, que aqui em Belo Horizonte foi muito severo, as pessoas se adaptaram, né? A fazer compras, a acessar bens e serviços através de plataformas digitais. E aí a gente vê, né, o desespero da comerciante, inclusive ela falando que ela estava ali com uma força divina, porque se fosse só olhar para o lado dela enquanto pessoa, né, é como se fosse Deus que estivesse alimentando a força dela ali. Mas eu acho que é um momento das atividades em geral, mesmo que você tenha um pequeno comércio, não, independentemente do tamanho do seu negócio, houve uma velocidade muito maior do que já vinha acontecendo nessa migração, nessa mudança de hábitos de comércio, essa migração do físico para o digital. Então, fique atento, todo negócio, tudo que a gente faz hoje, a gente tem que inserir e tem que buscar comunicação,
inovação e tecnologia. É duro? É. Todo mundo foi pego no contrapé? Foi. Mas é uma mudança que está em curso numa velocidade impressionante. Júnior, reabriu, mas está faltando dinheiro para o consumidor? Alessandra, nessa semana a gente estava discutindo o PIB do Brasil e foi uma notícia espetacular, né? E o porém que eu colocava era exatamente esse, né? Sobre a questão dos serviços, dos pequenos negócios aqui em Belo Horizonte, principalmente, que é muito dependente disso. Enquanto o pessoal estava falando, o Marcelo lá da CDL, o Marcelo Souza e Silva, me mandava uma mensagem, a gente conversava sobre essa questão dos pequenos negócios, e ele me dizendo a importância desses pequenos negócios, como o da nossa entrevistada, né? Ele ainda me deu um dado aqui, 70% dos empregos aqui em Belo Horizonte vêm do comércio, né? Comércio e serviço, principalmente dos pequenos negócios aqui em Belo Horizonte. Então, a capital se fechou, e algumas pessoas acham que muito, outros nem tanto, mas se fechou durante muito tempo e o reflexo está agora, né, na questão econômica. A prefeitura cuidou muito bem da saúde, na minha visão, agora precisa cuidar dessas pessoas, de alguma forma ou de outra, a ajuda precisa chegar, alguma coisa precisa ser feita para que Belo Horizonte renasça de novo, né? Eu precisei passar no centro outro dia, eu fiquei realmente muito assustado, depois de muito tempo, uma cidade estava deserta, uma cidade estava morta, né, por causa disso, né? 70% são comerciantes como essa ouvinte nossa, como essa entrevistada que você repetiu agora, Alessandra. Então, a situação aqui para Belo Horizonte, nesse sentido de retomada das atividades, vai ser muito complicado, exatamente por causa desse perfil aqui de Belo Horizonte. O Eduardo Júnior falou aí em cuidar dessas pessoas, né, desses comerciantes. Como cuidar dessas pessoas? Quais as ações o poder público pode fazer? Enfim, como cuidar dessas pessoas? Primeiro eu quero dizer que essa pedra eu cantei. Eu falei disso aqui em maio, junho, julho, agosto. Eu parei em setembro porque teríamos eleições, parecia que eu estava fazendo campanha contra o prefeito Calil pela reeleição, e também eu era proibido por lei, que a lei nos proíbe, 2 meses antes da eleição, de ficar criticando o governante ou elogiando demais. Mas agora nós estamos colhendo... Alessandra, a gente não planta banana e colhe mandioca. Nós estamos colhendo o fruto do que foi plantado. A Prefeitura de Belo Horizonte exagerou, sim, na dose de fechamento e faltou, eu reclamei isso o tempo todo, faltou nesse comitê de ciência outras ciências, as exatas, as econômicas. Isso que está acontecendo agora, eu cantei essa pedra. E outra coisa, pelo que disse a Rita, a questão do e-commerce, 90% irreversível. 90% é exagero, 70% irreversível. Porque tem um outro detalhe, Alessandra. O cidadão que tem porta para a rua no centro da cidade, na Savassi, não bastasse isso, ele ficar fechado tanto tempo, os bares estão até hoje, vão continuar de noite, tem o aspecto de que tem 10 mil pessoas na rua, das quais umas 1.000, pelo menos, estão lá com um pedaço de cano para arrombar a loja do cidadão, fechado, ele está arrombando e roubando tudo que tem. E a gente não está fazendo nada. Essa gente está entregue à própria sorte. Você fala assim, e agora, Eduardo, como ajudar? Fazendo tudo que não foi feito em um ano. Porque cesta básica não tem faltado, discursos de infectologista não tem faltado, falta olhar o outro lado. E quando a gente fala do outro lado, é negacionista, está negando a ciência e quer botar dinheiro e emprego na frente da vida. É duro. Ô, Alessandra, deixa eu só fazer um adendo nisso que o Eduardo falou, que eu me lembrei durante a fala do Eduardo de uma coisa. E não é só dinheiro que precisa ser colocado, não. Ter um pouquinho menos de burocracia. Por exemplo, eu tenho um amigo que está doido para mudar o alvará dele de casa de eventos para bar, para conseguir fazer um movimentozinho ali naquele ambiente que ele tem, tudo feito, tudo colocado, os documentos entregues, e a burocracia da prefeitura não deixa as coisas acontecer. Então, além de dinheiro, colocar dinheiro nesse setor, precisa dar uma escorregada, uma azeitada, né, nessa burocracia toda para as coisas acontecerem. O nosso ouvinte aqui, o Eduardo de Capim Branco, está dizendo que além da falta de renda da população para o consumo, a maioria das pessoas está comprando pela internet. E eu sou uma dessas pessoas, diz o Eduardo, foi o que a Rita pontuou. Mas eu quero falar com você, Sapori, sobre essa questão que ele pontua também, que é a falta de renda da população para o consumo. O Eduardo falou em várias ciências, né, que devem estudar essa situação. Você vem de uma dessas ciências, que é as ciências sociais. Tem como a gente passar, ou teria como passar por uma pandemia como essa, sem esse tipo de impacto? Ou seja, a questão da renda afeta diretamente também essa questão do cenário que a gente vive hoje?
Não há dúvida, Alessandra. A crise do comércio em Belo Horizonte não é só de Belo Horizonte, é da região metropolitana, é do Estado, é do Brasil, é do mundo como um todo, né? Da economia mundial, não é um fenômeno nosso apenas. A pandemia é um fenômeno atípico, ela impacta inevitavelmente a atividade econômica, não tem como. Não é, e aí eu vou discordar do Eduardo, mas não é um problema de isolamento social, não é um problema das medidas governamentais de impedir a mobilidade. É um problema da pandemia, é um fenômeno da pandemia que inibe o cliente, que nos impede de ir para a rua, que a gente está com medo, está com inseguro. Então, efetivamente, a atividade econômica ela é impactada, principalmente o setor de serviços, o setor de comércio. Nessa hora, quem tem que agir? Os comerciantes precisam do apoio governamental, das linhas de financiamento rápido, desburocratizadas, como diz o Júnior Moreira. O dinheiro tem que estar disponível para cobrir seus déficits, suas perdas, tem que ter o capital de giro para poder manter alguns dos empregos. Então, é hora da prefeitura continuar dando as alternativas a esses pequenos e médios comerciantes, micro. O governo estadual tem que fazer a sua parte, e o governo federal. Eu estou querendo saber se o Pronamp está funcionando. Eu acho que sim, né? Aquele programa de financiamento, parece que sim, né, Rita? Já está em vigor. Já foi liberado. Isso aí é fundamental. O Pronamp é uma das medidas mais importantes nesse sentido. Então, não há outra solução. Até que a normalidade, até que 80% da população esteja vacinada, não tem jeito, gente. Infelizmente, não tem jeito. Ô, Alessandro. Pois não, Eduardo. Meu caro Sapori, em nenhuma cidade do mundo, Sapori, os bares ficaram fechados por tanto tempo como na capital brasileira dos bares. O isolamento, sim. Exagero, não. O combate é o exagero mesmo. Eduardo, mas eu confesso que a minha visão é um pouco diferente da sua. Eu acho que Belo Horizonte tem dado um ótimo exemplo de como lidar tecnicamente com a pandemia. Bom, mas nossas divergências são naturais, mas eu continuo dizendo que Belo Horizonte é um belo exemplo de enfrentamento da pandemia. Vamos falar agora sobre diversidade, Júnior Moreira. Isso porque junho começa com um claro sinal de que não é apenas o mês das festas juninas e dos dias dos namorados, é também o mês do orgulho LGBT. E a gente trouxe aqui na Itatiaia, traz ainda ao longo desses últimos dias, uma série especial mostrando a importância de se discutir isso, não apenas nos nossos núcleos, nossas bolhas, mas também expandir isso, inclusive cobrar política pública, Júnior. Pois é, Alessandro, nosso tempo tá meio corrido, eu vou tentar resumir em uma frase, acho que tudo que a gente precisava falar, ou pelo menos que eu precisava falar sobre esse assunto, né? Tomara que os homossexuais consigam o respeito desejado por eles e também por mim. Rita, você concorda aí com a frase do Júnior? Sim, eu acho que junho agora virou o mês do amor, né? Qualquer maneira de amor vale a pena, é por aí. Eduardo? Alessandra, não devia, no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2021, mas é prioridade absoluta e urgente. Sapori, na sua área também das ciências sociais, a gente vê muita questão, muitos estudos ligados à homofobia e como esse tipo de crime mata e mata muito no Brasil. Mata a homofobia, o assassinato e o preconceito. Nós estamos vivendo uma cultura muito preocupante no Brasil, de retomada de uma ideologia, de certos valores muito conservadores, muitas vezes, inclusive, infelizmente, com viés religioso, que condena a homossexualidade, a transexualidade, a bissexualidade, as diversas manifestações de gênero. Criou-se uma controvérsia inadequada, equivocada, de uma suposta ideologia de gênero. Alessandra, isso está impactando muito negativamente por isso que esse movimento LGBT é muito importante, por isso que no mês de junho temos que falar sobre isso, temos que discutir a liberdade, a diversidade de gênero como uma característica humana, de dignidade, da conformação do ser humano. O ser humano por definição, por natureza, muito díspare na sua conformação de gênero, na sua experiência de sexualidade. É por isso que o movimento LGBT merece nosso respeito e nosso apoio. Com essa mensagem, então, de que toda forma de amor vale a pena, e lembrando, homofobia é crime, a gente termina aqui o Jornal da Itatiaia desta sexta-feira, 4 de junho de 2021. Obrigada a você pela sua companhia e continue com a gente